Olá, meus queridos alunos. Então, dando continuidade de onde nós paramos, a gente encerrou aqui nesse ponto falando da obrigatoriedade do registro e falando da vinculação. Então, feito o registro, ficaria vinculado àquela respectiva junta comercial, ficaria vinculado àquele respectivo ponto ali de prestação de contas, vamos dizer assim, de ter que estar ali informando direitinho como é que está a atuação da empresa, cumprindo com todos os requisitos registrais, tá? Como eu disse, é a legislação quem definirá. Nós temos o Código Civil, como ponto de partida nós temos o Código Civil e temos a Lei 8.934 de 94. Tá? Então esses são os dois primeiros grandes direcionamentos que a gente vai utilizar para o estudo dessa matéria. Claro que além disso você tem vários outros elementos, como instruções normativas, portarias, regimentos, decretos, que vão ser aplicáveis a essa questão do registro da atividade empresarial, tá? Mas aí vamos deixar esse escopo mais de lado nesse primeiro momento e vamos focar aqui inicialmente no Código Civil e na Lei 8.934. Em relação ao Código Civil, então, nós vemos que é obrigatório que a empresa se registre e que é obrigatório que a empresa tenha aí essa vinculação com o respectivo registro público de empresas mercantis que fica a cargo das juntas comerciais nos estados. Alguns pontos importantes, dando sequência nos artigos do Código Civil primeiro, as obrigatoriedades e a vinculação da empresa, seja ela empresário, seja ela ERELI, seja ela sociedade empresária, ela vai ter que cumprir aquilo que a legislação determinar. Aquilo que for obrigatório de ser registrado, de ser averbado, de ser comunicado ao registro público de empresas mercantis, terá de ser feito. E aí você tem o artigo 1151 que diz, o registro dos atos sujeito à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Quem é a pessoa obrigada em lei? É o empresário individual, se for o caso, ou o administrador da sociedade, tá? Quando a gente for estudar as sociedades, nós vamos ver que as sociedades elas podem ter, para alguns tipos societários, administradores que sejam necessariamente sócios, mas alguns tipos societários admitirão administradores que não sejam sócios. Então a obrigação ela pode não recair sobre o sócio, ela pode recair sobre o administrador. Por isso que o artigo 1151 fala que quando houver omissão ou quando houver demora, o sócio pode fazer essa requisição do registro ou qualquer interessado, eventualmente até um terceiro aí que tem relação com essa empresa e que tem interesse que aquela informação ali seja registrada, porque justamente algumas operações, como a gente vai poder verificar mais adiante, elas só têm validade perante a terceiros se estiverem devidamente registradas, tá? Se estiverem validamente registradas no Registro Público de Empresas Mercantis. Tá? Então, 1151 gera esse dever, essa responsabilidade. É do empresário, é do administrador, esse dever primeiro de fazer o requerimento do registro de tudo aquilo que a legislação requerer, determinar que seja obrigatório ser registrado. Essa obrigação é dessas pessoas em um primeiro lugar. E aí, havendo omissão, havendo demora, na verdade, até pelo princípio aí do interesse público, o princípio da primazia do interesse público, qualquer pessoa pode requerer o registro se houver omissão, se houver demora. Em alguns casos haverá prazo para fazer esses registros, como a gente vai ver, e aí por isso que aí pode caracterizar algum tipo de omissão ou demora. Na sequência, o artigo 1152 vai dizer assim: cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União dos Estados, onde tiverem sucursais, filiais e agências. Parágrafo 3º. O anúncio de convocação de assembleia de sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira sessão e da realização da Assembleia o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Então, o ponto importante aqui do artigo 1152 é justamente esse de que cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei. O papel da junta comercial, pessoal, é um papel, na maior parte das vezes, bastante objetivo. A junta comercial ela não vai analisar, ela não vai se incutir
no mérito da atuação da empresa, né, de saber se a gestão da empresa está sendo eficiente. Ela vai cuidar basicamente da formalidade, verificar se as formalidades estão sendo cumpridas. Ela não pode proibir o empresário de cometer uma determinada atitude, né, ou recomendar uma mudança de postura. Ela não é um órgão interventor. A junta comercial é um órgão registral. Então ela vai verificar se está tudo regular, se as publicações foram feitas, né, se está tudo dentro dos conformes. Se tiver ok, vida que segue. Se não tiver, ele alega uma pendência, manda corrigir, você vai ter o prazo para corrigir, né, e aí adequar-se àquela determinação. 1153, cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento. Ou seja, ver se quem está requerendo tem poder para isso, né, se é o empresário, se é o administrador com poderes para tal, ou um procurador com poderes para tal, e verificar se o ato é autêntico, né, se obedece aos requisitos formais, está dentro da regularidade de exigência. Tá? Bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato, aos documentos apresentados. Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las obedecendo às formalidades da lei. Então vai conceder um prazo para que aquele indivíduo que tenha cometido algum equívoco, que esteja apresentando alguma coisa faltando, sane, né, a pendência, resolva a questão e assim possa complementar, né, concluir aquele ato de registro. Importante também, né? Do mesmo jeito lá que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela determina que você não pode alegar o desconhecimento de lei, né? Ninguém pode alegar desconhecimento de lei, também aqui eu não posso alegar que não sabia que o ato deveria ser registrado. Tá? É obrigatório o conhecimento disso pelo empresário. Tá? Por isso que é importante também muitas vezes que a empresa tenha uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, que lhe auxilie nessas exigências formais que às vezes são muitas mesmo, às vezes é difícil a pessoa estar ali antenada com aquele ponto, porque já tem que cuidar da empresa, já tem uma série de responsabilidades, já tem um mundo de preocupações e além disso ainda tem que cumprir com as formalidades legais e formalidades registrais. Tá? Por isso mesmo essa questão da assessoria é um ponto bem importante. Artigo 1154. O ato sujeito a registro, ressalvadas as disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades. Então, como eu disse, né, a validade do ato sujeito ao registro depende do registro, depende da publicação disso. Porque a publicação do registro na junta comercial gera a presunção de conhecimento por terceiros, tá? Sempre que você for fazer alguma relação com a empresa, contratar uma empresa, celebrar um negócio com a empresa, é interessante ir na junta comercial, pedir uma certidão daquela empresa, ver quais são os últimos registros daquela empresa, ver se está tudo regular, ver se está tudo formalizado direitinho, né? Ver se tem alguma pendência, para ver se é uma empresa que está dentro dos conformes, se é seguro fazer aquele tipo de relação. Porque às vezes acontece, né, de ter pessoas mal intencionadas, de ter pessoas que querem levar uma vantagem devida, querem aplicar algum tipo de golpe, né, querem fazer algum tipo de, vamos dizer assim, medida inadequada, certo? E aí, para isso, eu tenho a segurança da junta comercial. Vamos dizer que o cara já vendeu a empresa de repente, já fez até o registro lá na junta comercial da venda, mas ainda está negociando o nome dela como se o titular dela fosse, né, cometendo aí fraude, tentativa de atos ilícitos, entre outras medidas. Então saberia disso, né, com uma simples consulta na junta comercial. Auxiliares, tá? Os auxiliares do empresário, eles também deverão ser averbados, deverão ser registrados junto ao registro da empresa na junta comercial. Mas aí esse tema dos auxiliares eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, tá? Então no nosso próximo vídeo eu vou falar dos auxiliares da empresa.